E eu quero começar lendo o Salmo 127 com você. E o tema de hoje é: de que depende o ano novo feliz? Esse é o tema da mensagem hoje. Vou ler o Salmo 127. E é a primeira vez que vocês vão ver eu pregando aqui, lendo o texto, saindo fora do texto e nunca mais voltando para o texto. Isso é bem de igreja pentecostal, né? Eles lêem o texto, saem fora do texto e nunca mais voltam ao texto. E hoje você vai ver o Silvio Galli, que critica isso, fazendo a primeira vez na vida dele. Vai ler o texto, vai sair fora do texto e nunca mais vai voltar para o texto. Mas diz assim, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Diga comigo, aos seus amados. Diga mais forte, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu quero falar nesse primeiro domingo do ano, de que depende um ano novo feliz? Essa é uma pergunta muito apropriada, porque o que vai depender desse ano ser feliz para você? O que vai depender desse ano ser um ano bom, um ano maravilhoso, um ano que vai ficar nas suas memórias? De que depende? E eu separei aqui algumas crenças. Talvez você se enquadre numa delas aqui. Tem pessoas que o ano para ser feliz depende do acaso. Ou seja, a vida é aleatória, as coisas vão acontecendo e o que tiver que acontecer, acontece. O que não tiver que acontecer, não acontece. Ele vive a questão da causa e o efeito. Então, ele vive de uma maneira aleatória. O acaso, as coisas vão acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer, e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai respondendo a isso. Ele acredita que não depende de ninguém, depende do acaso. O acaso está aí. Eu vou chutar o pênalti na trave, eu vou fazer o gol, vai depender muito do acaso, ou como dizem alguns, da sorte. Outros acham que para ter um ano feliz, depende de si mesmos. Tem pessoas que dizem assim: se eu fizer as escolhas corretas, tomar as decisões certas, se eu pensar bem e tomar uma decisão muito boa, eu vou ter um ano feliz. Ou seja, ele joga a responsabilidade de um ano feliz todo nas suas costas. Se eu fizer as escolhas boas, se eu tomar as decisões certas, se eu pensar bem, então aí eu vou ter um ano feliz, colocando toda a dependência de um ano feliz sobre as costas dele, sobre a dependência dele. Tem pessoas que acreditam nisso, que nós somos apenas frutos das nossas escolhas. Aquelas pessoas também, um terceiro grupo, que acreditam que um ano feliz depende de Deus. Eles acreditam que no Salmo 139, interpretado de uma maneira equivocada, eles acreditam que todos os seus dias já foram determinados. Que Deus já determinou todos os seus dias de 2026 e não há nada o que você possa fazer. E eles pegam lá, infelizmente, equivocadamente, o Salmo 139 e diz assim: todos os meus dias foram determinados. Eles pegam um versículo isolado da Bíblia e fazem uma interpretação. Então diz assim, eles interpretam assim, depende de Deus. Então é mais ou menos assim, se Deus resolveu fazer de 2026 o seu ano feliz, aleluia, mas se Deus também resolveu fazer o ano de 2026 o seu pior ano, depende tudo de Deus, não depende nada de você. Algumas pessoas, infelizmente, no meio evangélico, são deterministas, acham que tudo já está determinado, e eles acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam em destino. Tem pessoas que acham que quando você nasceu, as coisas já foram escritas lá na estrela e eles acreditam em destino. Se você foi destinado para uma coisa, não tem como você mudar. Se você foi destinado para uma coisa boa, glória a Deus. Mas se você foi destinado para uma coisa ruim, que nem Judas Iscariotes, você está perdido. Existem muitas crenças, eu alistei aqui apenas 5. Mas hoje eu quero compartilhar com você, esse primeiro domingo feliz do ano, primeiro domingo de 2026, eu quero dar para você 5 conselhos para você ter um ano feliz.
Quantos acreditam que aqui, 2026, você pode ter um ano feliz? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Primeiro conselho para você ter um ano novo feliz: não fique preso no seu passado. Não fique preso no seu passado. Paulo, o apóstolo, ele diz lá em Filipenses 3,14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me, diga esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Ele diz assim no versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro conselho que eu quero dar para você, baseado aqui na Bíblia Sagrada, é que você tem que deixar o passado no passado. Lembra aquela música da Jovem Guarda? O que passou, passou, morreu. Passou. Tem pessoas que elas vão entrar em 2026, mas elas não esquecem 2025, elas não esquecem 2024, elas não esquecem 1980, e elas vão vivendo com algo pesado do que aconteceu lá no passado. E tem pessoas que estão presas ao passado, tem pessoas que não se libertam do passado, tem pessoas que vão carregar uma mochila em 2026 pesada, carregando os anos passados, com culpa, com medo, com ansiedade, com preocupações lá do passado. Como que ele vai viver um 2026 feliz se ele está preso no passado? Eu me lembro, alguns anos atrás eu encontrei um jovem que ele ajudou a fundar essa igreja aqui, lá no Guapituba. Eu não era daqui de Mauá, eu era de Santo André, mas esse jovem, ele ajudou a fundar a igreja. O pastor Ilcinho é dessa época. Você é dessa época, você vai saber de quem eu estou falando. Só que esse menino era um menino piedoso, servia a Deus, amava a Deus, era uma pessoa de caráter, e ele ajudou a plantar essa igreja aqui na década de 90. Só que por alguma coisa que ele fez, eu não sei exatamente o que, o pastor lá de Santo André, que era o pastor titular, tirou ele da frente da igreja. Tirou ele. E aí, tirou. Às vezes acontece isso na vida. Aí o que aconteceu? Isso foi no começo da década de 90. Agora, eu encontrei ele, acho que foi 2010, entre 2010 e 2015, não me lembro muito bem. Já havia passado 15 anos e ele estava o quê? Amargurado porque tiraram ele lá da frente da igreja do Guapituba. Interessante que passaram aí em torno de 10, 15 anos, mas ele não falava nada do presente. Ele não falava nada do futuro. Ele não falava nada do que ele estava para realizar ou que estava acontecendo. Ele só falava daquilo que aconteceu lá há 15 anos atrás. Ele tinha uma amargura, ele tinha um ressentimento, ele tinha uma mágoa. Aquilo prendeu ele. Um rapaz tão ungido, tão piedoso, tão capacitado, com um potencial enorme em Deus, mas ele só falava daquilo lá do passado. Eu vou dizer para você, ele cheirava até mal. Tem pessoas que elas não vão fluir mais na vida, elas não vão fluir nem em 2026, nem em 2027, nem em 2030, e ano nenhum, enquanto elas não resolverem o problema delas lá do passado. Hoje eu vim dizer para você, quer ter um feliz 2026? Deixa o passado no passado. O passado vai ficar lá atrás, com todas as suas vitórias, com as suas derrotas, com as suas frustrações, com todas as suas expectativas. Ficou lá. Passado fica no passado. O passado morreu. Viva o presente, viva o futuro. Deus tem algo para você. Perdoa quem tem que perdoar, resolva com quem tem que resolver. Tire essa mochila pesada das costas e vamos para frente. Agora, você imagine Paulo, o apóstolo, que nos ensinou, olha, irmãos, uma coisa eu faço, olha o verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora, você sabe quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor da igreja, Paulo foi um homem violento, Paulo foi um homem cruel, Paulo participou da morte de Estevão,
Paulo entrava nas casas e escorraçava as pessoas. Provavelmente ele teve parte em muitas mortes ali de cristãos. Agora você imagine que ele convertido, ele trouxesse essa bagagem pesada lá do passado, de tudo que ele fez, como que ele ia viver o futuro? Mas ele diz: esqueço das coisas que para trás ficam e prossigam para o alvo. Hoje eu vim dizer para você: esquece 2025, esquece o que você aprontou em 2024, esquece tudo, deixa o passado lá, o passado tem o seu lugar lá, mas vive agora pensando no futuro, naquilo que Deus tem para você, em você, o que Deus tem que fazer em você, por você, através de você. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Diga um glória a Deus. Conta-se a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o principal reformador da reforma protestante em 1517. Dizem que na sua biografia, que o diabo um dia apareceu para ele. O diabo apareceu para Martinho Lutero, isso consta na sua biografia. E o diabo trouxe uma lista dos pecados que ele tinha cometido. O diabo veio pessoalmente e mostrou para ele: Martinho Lutero, você fez isso, uma lista grande. Martinho Lutero pegou aquela lista e disse assim para o diabo: diabo, você é o pai da mentira, mas isso aqui você está falando a verdade. Eu fiz tudo isso, mas eu quero dizer para você que em cima de tudo isso tem o sangue de Cristo que me lavou, que me purificou de todo o pecado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, vive segundo o Espírito. Ele deixou lá no passado. Aleluia. Eu não ia falar isso, mas agora eu vou falar outra coisa. Eu estou falando do aspecto negativo do passado. Mas como tem muitas pessoas adultas nessa reunião, tem muitos adultos, para não falar idoso, tem muitas pessoas também que ficam vivendo as vitórias do passado. Eu não ia falar isso, mas eu sinto de falar. Tem pessoas que vivem apenas das glórias do passado. Irmãos, se as glórias do passado garantissem o sucesso do futuro, o time do Santos seria campeão todo ano. E não se iluda vocês corintianos não, porque ganharam o ano passado achando que vai ganhar sempre, porque lá foi mais sorte do que outra coisa. E eu sou um corintiano. Tem pessoas que você vai conversar com ela, agora estou falando não negativamente, mas positivamente, ela só fica falando: irmãos, e as suas experiências com o Espírito Santo? Em 1929 eu orei em línguas. Em 1930 eu ganhei uma alma para Jesus. Em 1931 eu senti a presença de Deus. Filho, você vai viver só do passado? Tem alguém que já disse acertadamente o seguinte: que quando você fala mais do passado do que do futuro, é que você envelheceu. Você quer saber se uma pessoa ficou velha? Não pergunta quantos anos ela tem. Começa a ouvir se ela fala mais do passado do que do futuro. Porque quando você vive na presença de Deus, você sabe que a presença de Deus, você larga o passado lá, e agora você prossegue para o alvo, para aquilo que Deus tem lá na frente para você. E eu quero dizer para você que Deus tem coisas boas lá para frente para você, tem promessas de Deus lá na frente na sua vida, que precisam ser cumpridas e que se cumprirão. Por isso, largue o passado. E se você me ouvir pregando aqui durante esse ano, você ficar ouvindo eu falar muito do passado, quando eu descer ali você fala: pastor Silvio, você ficou um velho. Nós, irmãos, temos sonhos, promessas, vivemos olhando para frente. Paulo diz assim: se eu olhar para o passado eu fui cruel, se eu olhar para o passado eu fui violento, se eu olhar para o passado eu fiz coisa errada, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Eu olho para frente, eu olho para Cristo, eu olho para o meu futuro. É para isso que eu olho. Aleluia. Então diga para o seu vizinho: quer ser feliz em 2026? Não fica preso no passado. Esse é o primeiro conselho. Eu chego 2026 assim, levezinho, sem mochila nas costas, sem peso nenhum, ó, pronto para voar. Pronto para voar, eu.
Eu me lembro uma vez, veio uma pessoa no meu gabinete pastoral, e ele pedindo aconselhamentos. Ele estava com um problema sério conjugal, de relacionamento. E eu falei: irmão, mas qual que é o problema? Ele falou: pastor, a minha mulher é histórica. Toda vez que a gente tem conflito, ela fica lembrando o meu passado. Eu falei: irmão, você errou a palavra, você quis dizer histérica. Ele falou: não, pastor, não é histérica não, é histórica não, é histórica mesmo. Ela lembra tudo que eu fiz de errado na minha vida toda. Eu tenho uma combinação com a minha esposa que está aqui. Eu só aceito reclamação de 3 meses para trás. E é um prazo razoável, porque você já pensou, em 1939, eu pedi para você comprar um sorvete de groselha, e você comprou um de abacaxi. É uma ferida na minha alma, que precisa ser curada. Meu Deus do céu. Uma vez aconteceu comigo aqui na igreja. Os jovens da igreja, muitos anos atrás, eles foram fazer uma célula de comunhão no shopping, aqui no shopping Mauá. Só que no lugar deles comprarem as coisas do shopping, pastor William, eles levaram as coisas de casa, ou compraram no mercado, que é mais barato. No shopping, eles ficaram lá na mesa do shopping. Aí eu, quando cheguei lá, estavam lá os jovens da igreja, oh, aleluia, glória a Deus. Eu falei: e essas coisas? Não, compramos tudo, pastor, aqui no shopping é mais caro, trouxemos de casa e do mercado. Falei: mas vocês não compraram nenhuma coca aqui do shopping? Compraram nada, tem um custo para manter esse shopping. Aí eu achei que eu fui até normal. Depois de 3 anos eu encontrei uma jovem. 3 anos. Pastor Silvio, eu quero dizer para você que eu tenho uma ferida profunda sobre você. Eu falei: qual que é, filha, a ferida profunda? Aquele dia no shopping, que o senhor falou que a gente devia comprar Coca-Cola no shopping, não no mercado. Aquilo provocou uma ferida, eu não consegui mais fluir depois daquele dia. Filho, você está sendo muito sensível. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, eu não costumo falar aqui, mas vou falar. Pessoa muito sensível é pessoa orgulhosa. Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele não tinha nenhuma ferida, por mais que feriram ele estava resolvido. Pessoas quebrantadas não têm feridas. Pessoas que têm muitas feridas são pessoas orgulhosas e arrogantes. Os homens e mulheres de Deus mais maduros não têm feridas. Os mais infantis, esses são cheios de feridas. Por isso, aquela música Soldado Ferido, você canta uma vez lá no encontro só. Soldado ferido, canta uma vez, resolve e siga para frente em nome de Jesus, que Deus tem coisas boas para você. Diga um glória a Deus aí, resolva o seu passado, vá para frente, olhe para frente, Deus tem algo para realizar. Vocês estão comigo ainda aí? Resolva suas feridas, irmão, você que não disse amém. Resolva isso. Segundo conselho. O primeiro conselho: não fique preso ao passado. Segundo conselho: tome as rédeas da sua vida. Eu falei para você no começo que tem algumas crenças. Tem pessoas que são deterministas, tem pessoas que acreditam no livre-arbítrio, que tudo depende de mim. Tem pessoas que acreditam na questão que o meu destino está determinado. Tem pessoas que acham que a vida é apenas um acaso, como os filósofos acham. Mas tem pessoas que têm uma outra filosofia, que eu acho que essa é a pior de todas. É a filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida me levar, e é uma cervejinha aqui, e deixa a vida me levar. Filho, deixa eu falar para você, eu observando as pessoas, eu acredito, na minha observação, na minha interpretação, que a maioria das pessoas vivem assim. Eles não têm metas, eles não fazem alvos, eles não têm resoluções. E como que vai ser 2006, 2026? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Filho, se você deixar a vida te levar, você vai para o inferno. Se você deixar a vida te levar, você vai engordar 10 quilos esse ano. Se você deixar a vida te levar, você vai ter problemas sérios. Não viva essa filosofia de vida. Deus te deu uma vontade. Talvez a maior dádiva que Deus te deu aqui nessa terra é o seu direito de escolher.
Você não tem livre-arbítrio, porque ninguém tem, mas você tem direito de escolher. As maiores coisas da vida, você vai ser livre para escolher. Você vai ser livre para escolher. Eu decido esse ano aqui que eu vou fazer um curso de inglês. Eu decido que eu vou tomar mais proteína. Eu decido que eu vou ter mais músculo. Eu decido agora que eu não vou ser mais ranziza. Eu decido que eu vou cuidar mais da minha mulher. Eu decido que eu vou cuidar mais dos meus filhos. É decisão, não é deixar a vida me levar. Deus nos criou livres e nós podemos escolher. Por exemplo, tem irmãos que às vezes vêm no meu gabinete pastoral reclamar da esposa. Aí eu falo para ele: quem é que escolheu? Quem é que escolheu? Não, peraí, filho. Você não vive e deixa a vida me levar. Você tem arbítrio. E talvez é a maior dádiva. E por causa desse arbítrio, não livre. Nós somos livres de arbítrio. Se fôssemos livres de arbítrio, esse mundo já teria acabado. Deus controla todas as coisas. Mas Deus nos dá espaço para escolhas. Deus nos dá o direito de escolhas, e por isso nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A fé cristã não é um convite à passividade, à resiliência, não. A fé cristã nós somos chamados a compromissos, a resoluções, a escolhas. Por isso que o psiquiatra Viktor Frankl, que foi preso em 3 campos de concentração nazista, ele disse o seguinte: ele disse que há um espaço para mim responder. Eu tenho o direito de escolher. Hoje você vai escolher. Você escolheu vir no culto, você escolheu estar com a sua família. São escolhas. Nós podemos escolher muitas coisas, e a nossa felicidade, sim, vai depender de algumas escolhas, mas não de todas, porque Deus está acima de todas as escolhas. Olha só o livro de Deuteronômio 30, verso 19. Olha o que o Senhor disse lá através de Moisés. Deuteronômio 30, 19. Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Filho, tome as rédeas da sua vida esse ano. Ah, minha mulher, o meu marido, o meu chefe, o meu professor. Não, é você que escolhe. Você é dono da sua própria vida. Um feliz ano novo depende se eu tomar a rédea. Vida, você não quer orar? Mas hoje vai orar. Ah, não quer ler a Bíblia? Hoje você vai ler a Bíblia. Ah, não quer vir no culto? Vou vir no culto sim. Quem manda aqui sou eu. Agora você vai viver assim: eu não estou tentando, pastor, não estou tentando hoje vir no culto, pastor, não estou tentando hoje ler a Bíblia. Filho, se eu for orar só quando eu estou sentindo, eu quase não vou orar. Se eu for ler a Bíblia só quando eu estou sentindo, quase eu não vou orar. Se eu for sentir vir na igreja, às vezes nem vou querer vir na igreja. Mas eu não vivo porque eu sinto, eu vivo pelas escolhas que Deus me dá o direito. Aleluia. Tem pessoas no dia do batismo que falam assim: vamos batizar, irmã? Não estou tentando. Vamos liderar? Não estou tentando. Vamos multiplicar, né? É assim que você vai viver? Não estou sentindo. Segunda-feira, você também não vai estar sentindo que tem que trabalhar e você não vai. Não estou tentando. Chega lá para o seu chefe: ah, faltou ontem, por quê, filho? Não estava tentando. Fala lá para ele. Agora estou sentindo mandar você embora então. Filho, nós não controlamos tudo o que acontece na nossa vida, mas nós somos responsáveis por muitas coisas que nós escolhemos. Um feliz ano novo depende de você tomar as rédeas da sua vida. Coragem para assumir decisões, coragem para romper ciclos, coragem para derrubar vícios, coragem para enfrentar problemas, coragem para escolher caminhos melhores. Assumir as rédeas da vida é reconhecer que Deus me deu dignidade de escolha. E tem gente que é assim: Deus quis, né? Não fez nada, não orou, não leu a Bíblia, não fez boa semeadura. Deus que joga nas costas de Deus, como se Deus fosse culpado. Tem outros que jogam até na culpa do diabo, né? Foi o diabo, pastor. Aquele emprego
Fui mandado embora porque o diabo se levantou. Mas como o diabo se levantou? Eu dei um murro na cara do chefe e o diabo se levantou. Hoje eu vim falar para você, quer ter um ano feliz? Conclua o passado. Segundo, tome as rédeas da sua vida. Não quer comer menos esse ano? Vai comer menos. A minha mulher, esses dias, ela falou para mim assim: você às vezes sai da mesa do almoço com fome? Eu falo, várias vezes. A minha irmã, que é casada com um pastor, ela fala que satisfação é sempre quando você arrota. Quando você arrota, que você está satisfeito. Mas eu nunca tive esse privilégio de arrotar. Eu fico olhando. Eu queria, que nem ontem mesmo, compramos pizza. E eu sou acostumado a comer 3. Mas eu falei para ela, hoje eu só vou comer 2. E depois que eu botar as canetinhas na minha barriga, eu vou tomar só uma. Comer só uma. É você assumir as rédeas da sua vida. É você assumir a sua responsabilidade. Tem coisas que não é deixar a vida me levar. Eu assumo, eu assumo o controle disso. Eu sei que eu não tenho o controle de todas as coisas. Quem tem o controle é Deus. Mas algumas coisas Deus me deu a responsabilidade. Ou nós vamos fazer que nem Adão. Quando Adão caiu com Eva, o Senhor vai falar: Adão, o que aconteceu, Adão? Aí o que Adão falou? A mulher que tu me deste. Ou seja, e depois foi perguntar para a mulher: ei Eva, o que você fez? Senhor, é o Senhor que colocou aquele fruto. Então, tem pessoas que vivem a lei da transferência. Elas vão transferindo a responsabilidade delas. Elas vão terceirizando a vida delas. Elas vão colocando na vida dos outros. Elas vão colocando no problema nos outros. Hoje eu vim dizer para você, quer ter um ano feliz, 2026? Assume as rédeas. Isso aqui, filho, é aquilo que o salmista falou para ele no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor. Mas a alma não quer bem dizer, mas vai bem dizer. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça nem os seus benefícios. Mas vai dizer, que agora você vai deixar a vida te levar. Tem gente que deixa a vida te levar. Ele vem num culto, não faz a barba, não põe perfume, não toma banho. Tem gente, é a vida lhe levando. Já você vai virar um zumbi. Já você vai virar um animal. Mas não, os animais não têm escolha, eles não sabem, eles vivem uma vida subexistência. Você não, Deus te deu o arbítrio, não o livre, te deu o arbítrio para você fazer escolhas, e eu vou fazer escolhas que glorifiquem o nome do Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Terceiro conselho para a gente avançar. Terceiro conselho, e eu usei o livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl, para mim, é uma inspiração de resiliência, de enfrentar a luta. Terceiro conselho é: abrace a vida como ela é, sem ressentimento. Como que vai ser 2026? Só Deus sabe. Eu vou ser mais amado ou mais odiado? Salomão diz em Eclesiastes: não sei. Agora, a vida vai vir, e Deus vai te dar vida. Deus é o autor da vida, diga glória a Deus. Agora, essa vida, ela vai ter momentos de dores, momentos felizes, momentos de angústia, momentos que você não gostaria de ter, coisas que você gostaria que acontecesse, coisas que você não gostaria que acontecesse, vão acontecer. Sim ou não? Porque nem tudo que acontece nesse mundo é vontade de Deus, porque Deus gostaria que coisas acontecessem que não aconteceram em 2025. Agora, a vida vai vir, e do jeito que ela é. E Deus nos deu vida, aleluia. Agora, eu vou abraçar essa vida como os personagens da Bíblia enfrentaram. Abraçar a vida, mas sem ressentimento. E quando você pensa em algumas personagens da Bíblia, por exemplo, foi o que fez Jó. Jó, ele perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu patrimônio, perdeu família, perdeu a saúde. Ele perdeu tudo, é a vida que veio para ele. Mas ele encontrou sentido na soberania de Deus. Deus está acima de tudo.
Ele abraçou essa vida. José do Egito, meus irmãos, foi traído. Poderia ficar ressentido, magoado, poderia ficar ali com uma ferida para o resto da vida, mas ele não escolheu se vingar. Ele falava: por trás de tudo está Deus, a minha vida está na mão de Deus, e Deus fez com que essas coisas ruins se tornassem coisas boas. Daniel, ele enfrentou a cova dos leões quando ele estava orando. Olha o que a vida apresentou para Daniel. Ele estava orando e jogaram ele na cova dos leões, mas no lugar dele se revoltar, dele se indignar, ele orou e Deus deu grande livramento para ele. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele foi apedrejado, mas ele morreu o quê? Perdoando, liberando o perdão para aquelas pessoas. Jesus, na cruz do Calvário, ele ali na cruz não respondeu com ódio, com vingança, mas dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o cristão, ele não é masoquista, ele não ama o sofrimento, mas ele confia que tudo na vida faz sentido para ele, que Deus está por trás de todas as coisas, e que a vida dele está nas mãos de Deus, que Deus é soberano, e que Deus é bom, que Deus sabe amar, e que não importa como a vida venha, eu vou abraçá-la e recebê-la, e se as coisas ruins aconteceram, eu não vou ficar com nenhum ressentimento. Porque se você vai enfrentar a vida e vai cantar aquela música: o sol nasceu para todos, mas não nasceu para mim. Você vai viver assim? Como que você vai se envelhecer? Vai ser uma pessoa ressentida, magoada, vingativa. Quantos aqui querem ser uma pessoa velha, legal? Porque uma das coisas ruins é quando você encontra uma pessoa que fica velha, ressentida, magoada, né? Os filhos ligam para ele e ele está sempre reclamando da vida, sempre amargurado. Eu me lembro, eu ligo toda semana para minha mãe, e toda vez que eu ligo para minha mãe falava assim: ô sumido. E eu ligo toda semana e visito ela algumas vezes. Toda vez que eu ligava, ela falava: ô sumido. Um dia o sangue coalhou. Eu falei: mãe, a senhora quer que eu continue ligando para a senhora? Ela falou: é claro, filho, nunca mais fala que eu sou sumido. Que eu aprendi na Bíblia Sagrada a honrar meu pai e minha mãe. E eu ligo para a senhora toda semana, eu vejo se está tudo bem, eu dou recursos aqui, ajudo a senhora, e a senhora fala que eu sou sumido. Como que eu me sinto? Que eu não vou fazer isso com meus filhos. Por mais que eu esperava mais respostas. Qual é o pai e mãe que não espera mais afeto, mais carinho dos seus filhos, que às vezes não vem? Eu estou falando alguma besteira? Mas esse é o fato da vida. Eu vejo a minha querida esposa, o quanto ela se preocupa com os filhos, e quanto que os filhos às vezes não ligam para ela. Não é verdade o que eu estou falando? Esses dias meu filho saiu com os amigos, foram lá para a praia. Antes dele ir, ela fez 5 reuniões com ele. Eu quero saber quem é cada pessoa que vai estar lá, quem são os pais dele, onde eles moram, o que vocês vão fazer, tudo. Aí depois teve a outra reunião, tudo. Aí ele foi, mas nem lembrou que nós existíamos. Agora, se você não tomar a vida sem ressentimento, você vai falar: o que eu fiz por esse filho? Como dizia meu avô o meu avô João Galho: criei 12 filhos, e 12 filhos não criam pai. É assim que você vai viver? É assim que você vai viver quando você ficar velho? Criei 12 filhos, e 12 filhos não cuidam de um pai.
Filho, é a vida, a vida é desse jeito, abraça a vida desse jeito, sem ressentimento, vai ser assim mesmo, e quando o filho veio, abraça, beija, e vamos continuar, vamos olhando para o alvo, vamos ser felizes, vamos viver leve, porque leve é o fardo de Jesus Cristo. Então, sem ressentimento, eu não sei como que vai ser o seu 2026, se você vai ser mais amado, se você vai ser mais odiado, se as coisas vão acontecer como você esperava, se as coisas não vão acontecer como você espera, mas abrace, porque você tem vida, e se a vida der certo ou não, não tem problema, o importante não é se deu certo, o importante é que eu tive vida. Eu tenho vida, eu tenho a vida de Deus, e eu abraço a vida, e vou olhar as coisas lindas da vida, as coisas belas da vida, as coisas agradáveis da vida, é isso que eu vou ver. Aleluia, aleluia. Quarto conselho, primeiro conselho, resolva o seu passado, meu irmão. Resolva o seu passado, porque se você não resolveu o seu passado, e eu fico falando passado, eles ficam colocando a do futuro, aí como é que vai ser? Vai me dar uma esquizofrenia aqui. Então vamos esquecer o passado, vamos para o futuro então. Quarto conselho que eu dou para que você viva um feliz 2026, e espero que 2026 seja o melhor ano da sua vida, que chega no culto de gratidão lá no final do ano, se Jesus não voltar, você fala, eu quero agradecer por isso, por aquilo. Controle a resposta, mesmo quando você não controla os fatos. Deixa eu falar para você, nós vamos fazer planos para esse ano. Homens e mulheres de Deus são homens de planos, resoluções, decisões, alvos, metas. Sim ou não? Agora, você vai controlar todas as coisas? Quem controla é Deus. Agora, você não pode controlar todas as coisas, mas você pode ter resposta para todas as coisas que vão acontecer na sua vida. A vida nem sempre obedece os nossos planos. A vida nem sempre acontece como a gente gostaria que acontecesse. Eu não vou controlar todos os fatos, mas eu posso controlar as respostas que eu vou dar a esses fatos. Ou seja, não é o que acontece com você o mais importante. O mais importante é o que acontece em você, dentro de você. O que você vai fazer quando as coisas acontecerem com você? Como você vai responder? Aleluia. Por isso que lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por exemplo, eu tenho certeza que em 2026 vai acontecer coisas boas na sua vida. Digam glória a Deus. Vai acontecer coisas boas? Desfrutem. Ontem mesmo, eu fui comprar um suprimento para mim comer menos. A minha mulher falou, eu que vou pagar. E não é barato não, hein? Não é coisa de 10 reais não, é coisa cara. Ela falou, eu vou pagar. Eu dei glória a Deus, quase orei em línguas, levantei a mão, quase pulei, dancei. Eu vou desfrutar das coisas boas, sim ou não? Você chutou o pênalti, foi gol, aleluia, gratidão, louvor a Deus, agradeça ao Senhor, porque Deus é bom e sabe amar. Agora, eu vou te enganar, eu vou dizer para você que só vai acontecer coisas boas em 2026. Filho, eu prego o mundo real para você, não prego para você um mundo cor-de-rosa. Em 2026, vai acontecer também coisas ruins na sua vida. Eu sei que alguns já vai falar assim, está amarrado, mas pode amarrar, pode declarar que coisas ruins acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Até tem um livro do Haroldo Huscher, um judeu, que ele escreveu, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins, e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu não quero dizer para você, às vezes vai acontecer coisas ruins na sua vida em 2026. Agora, se quando acontecem coisas boas, eu vou fazer o quê? Dar glória a Deus. Agora, quando acontecer coisas ruins, que eu possa mudar, que eu possa transformar, eu pego esse limão aqui, eu vou fazer desse limão uma limonada. Então, quando a coisa vir, e às vezes, você tem capacidade de mudar aquela situação. Você tem condições de mudar aquela circunstância. Transforma em fé. Ó, tá isso aqui.
mas eu creio no poder de Deus, que Deus vai mudar essa situação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, há situações que não podem ser mudadas. Tem coisas que você não pode mudar, não está no seu alcance de mudar. Pastor, o que eu faço quando eu não puder mudar? Transforme você. Às vezes é você que tem que se mudar. A situação não vai mudar, a pessoa não vai mudar, as circunstâncias não vai mudar. Mude você. Você. Talvez Deus está querendo mudar você, para que você seja parecido com Cristo. Tem coisas que não vão mudar. Talvez, mulher, seu marido não vai mudar. Talvez, marido, a sua mulher não vai mudar. Talvez, os seus filhos não vão mudar. E se eles não mudarem, pastor? Mude você. Eu vou mudar. Eu vou me parecer mais com Jesus. Jesus quer transformar a minha vida. Então tem coisas que Deus não muda. Tem coisas que Deus muda. Tem coisas que nós vamos dar glória a Deus. Agora, fé não é resignação. Orar não exclui o agir. Confiar não anula a minha responsabilidade. Por isso que na fé cristã, o sofrimento que não nos amargura, nos amadurece. O sofrimento na fé cristã que não nos amargura, nos amadurece. Usando uma frase do filósofo Nietzsche, ele diz: aquilo que não me mata, me deixa mais forte. E aquilo que não te matou em 2025, te deixou mais forte para 2026. Diga um glória a Deus aí. Diga para o seu vizinho: você não vai controlar todos os fatos, mas você pode controlar as respostas que você vai dar a esses fatos. Oh, aleluia! E vamos para o último conselho. O último conselho sobre um feliz ano novo. De que depende um feliz ano novo? E eu quero declarar sobre a sua vida que 2026 poderá ser o melhor ano da sua vida. Quinto, para a gente ir embora: coopere com Deus para que o bem aconteça. Olha só, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu já preguei esse versículo aqui equivocadamente. Eu quero dizer para alguns de vocês que me acompanham aí nessas décadas, nesses anos, que eu já preguei esse versículo, que todas as coisas cooperam para o seu bem. E hoje eu vim dizer para você que não é isso. Por isso que a gente adultece, a gente cresce. Talvez você vai ouvir a maioria dos pastores pregando isso como eu pregava. Mas, quando eu olho em outras traduções da Bíblia, como a NVI, quando eu olho para a experiência cristã, tem coisas que não batem. Pastor, mas nem tudo contribui para o bem? Não. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você, e você vai chegar à mesma conclusão que eu. Vamos pensar juntos? Vocês ouviram falar daquela moça que foi arrastada na Marginal Tietê, e que teve que amputar as pernas, e infelizmente depois de 20 dias ela faleceu? Vocês ouviram essa notícia? Como eu vou chegar para a família dessa moça que faleceu e dizer para a mãe dela: ó, eu quero dizer para você, senhora, que tudo que aconteceu com a sua filha contribuiu para o seu bem? Você acha que ela vai acreditar? É difícil. É difícil. Tem coisas que acontecem na vida que não contribuíram para o bem. Então, eu sei que nós, evangélicos, nós usamos esse versículo, e eu me lembro quando eu estava no seminário, 1980, muitos de vocês não tinham nascido ainda.
E lá no seminário, era de uma missão chamada Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. E o professor nos ensinou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Mas eu falei tudo, ele falou tudo. E aí, lá na época você tinha que fazer o que os testemunhos de Jeová fazem. Bater nas portas, abrir as casas, e dar edificação, e trazer os estudos. E eu me lembro que eu entrei na casa de um rapaz, ele tinha sido reprovado no vestibular. E eu tinha acabado de ouvir esse versículo. E o rapaz falou, olha, eu reprovei no vestibular. E eu falei para ele, eu quero dizer para você que todas as coisas contribuem para o bem. Ele olhou com uma cara cínica para mim e disse assim, mas como que isso vai contribuir para o meu bem? Eu fui reprovado. Eu falei, ó, para falar a verdade, eu não sei bem, mas está escrito. Mas quando você lê na tradução da NVI, por isso que quando você lê a Bíblia, não leia somente numa tradução. Aqueles que conhecem a língua original, melhor ainda. Na NVI, na tradução da NVI, diz outra coisa. Na NVI diz assim, em todas as coisas Deus coopera com aqueles que o amam, para trazer à existência o bom. Eu vou repetir, na tradução NVI. Em todas as coisas, Deus coopera com aqueles que o amam, para trazer à existência do que é bom. Então, isso muda totalmente, porque à medida que Deus coopera comigo, e eu coopero com Deus, para trazer à existência o que é bom, não está dizendo que todas as coisas que acontecem são boas. Ou seja, Deus me chama para mim cooperar com Ele, para que as coisas que aconteceram, que não foram boas, que não ia contribuir para o meu bem, mas agora eu cooperando com Ele, e Ele cooperando comigo, eu posso fazer com que aquela coisa que aconteceu, que foi ruim, possa contribuir para o bem. Pastor, mas eu acredito nisso que o senhor acabou de falar antes, há 20 anos, eu acredito nisso há 30 anos, eu vou falar para você, eu acreditava fazia 47 anos, mas hoje eu não acredito que todas as coisas que acontecem na nossa vida, contribuem para o nosso bem, não acredito. Pega uma mãe, que perdeu uma filha, e chega para ela e fala assim, ó, quero ler para você Romanos 8:28, eu quero dizer para você que essa morte aqui contribuiu para o seu bem. Não faz sentido. Não tem nexo isso. Deus nos deu raciocínio para pensar. Crer, como dizia John Stott, também é pensar. Ou seja, o que esse versículo Paulo está querendo dizer, é que se algo que aconteceu aqui, e não foi bom, Deus está me chamando, para ser cooperador dele, para contribuir com o reino dele, para que esse mal aqui, de alguma forma, possa contribuir para o bem, mas às vezes não, às vezes você vai contribuir e não vai acontecer nada. Mas o quinto conselho que eu quero dizer para você, é que Deus nos chama em 2026, para quê? Para sermos cooperadores dele, para que essas coisas maus que acontecem no mundo, que não são boas, nós possamos ser cooperadores dele, para que de alguma forma essas coisas ruins se tornem coisas boas. Quantos entendem que eu estou falando? Diga um glória a Deus aí. Mas você não precisa acreditar não, você pode acreditar como se crê normalmente. Você pode chegar para uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer e falar para ela, olha, eu quero dizer para você que isso aí vai contribuir para o seu bem. Você pode dizer para uma pessoa que teve o filho atropelado e morreu, você pode falar, isso aí vai contribuir para o seu bem. Você pode dizer isso. Eu cheguei a fazer isso, mas hoje não. Eu acredito nessa tradução da NVI, que Deus age de uma maneira que cooperamos com Ele, para aquela coisa ruim se tornar uma coisa boa. Por isso que esse é o quinto conselho. 2026, Deus está chamando você
para cooperar com Ele, para que o bem aconteça, para que o reino dele venha e aconteça, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita do céu. E não é, lá no céu, ela é 100% feita a vontade de Deus. Aqui na terra, ela não é 100%. Deus nos chama para, de alguma maneira, cooperando com Ele, para que o bem aconteça. Diga glória a Deus. Então Deus não constrói a casa sem o homem, mas o homem também não constrói nada sem Deus. Ou seja, é uma cooperação. Eu estou o quê? Cooperando. Senhor, eu estou aqui para cooperar contigo, para que o teu reino venha, para que a sua vontade venha, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, acontece aqui na terra. Mas nem sempre o que acontece aqui na terra foi vontade de Deus, porque coisas ruins aconteceram que Deus não gostaria que acontecesse, e coisas boas que Deus gostaria que acontecesse não aconteceram. Por isso eu quero cooperar com Deus, para que 2026 Ele me use como cooperador, para que as coisas boas aconteçam nessa terra e o reino dele venha em nome de Jesus.